E olha, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira que a oposição tem os votos necessários no Congresso para aprovar uma anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o texto ainda está em discussão. Para justificar a anistia, o presidente do PL argumentou repetidamente que os réus não estão tendo direito à defesa no STF. Questionado de que as defesas estão se manifestando no julgamento, Valdemar disse que, abre aspas, defesa tem, mas é só num grau, fecha aspas. As discussões na Câmara dos Deputados estão voando enquanto o julgamento está em andamento. Já no Senado, o presidente Davi Alcolumbre pretende botar em votação um texto alternativo ao projeto de anistia. Alcolumbre quer resgatar a ideia do primeiro semestre como uma nova forma de contagem para as penas dos condenados pelos ataques violentos às sedes dos 3 poderes em Brasília. A oposição no Senado, contudo, já começou a reagir à movimentação de Alcolumbre. E este será o grande desafio para o senador do Amapá, convencer bolsonaristas a votar a proposta alternativa, que não é o que a maioria quer, né? Isso porque o projeto articulado não contempla Jair Bolsonaro e não será útil ao ex-presidente no caso de uma condenação no STF. A proposta alternativa de Alcolumbre prevê um novo cálculo da pena dos condenados de 8 de janeiro, juntando em um mesmo crime em relação aos golpistas que atuaram na linha de frente dos atos violentos em Brasília. Os delitos de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Lembrando que, inclusive a gente estava até falando a respeito disso ontem, porque por que eles não querem, a oposição não quer essa anistia light, né? Porque eles acreditam que se valer ou se colocar isso na prática, lá no STF o Alexandre de Moraes pode rever e, na realidade, não é o que eles querem. O que eles querem não é que as pessoas cumpram a pena em regime domiciliar, que é o que aconteceria, né? Redução da pena, então a pessoa cumpre medida ou em regime semiaberto ou aberto em prisão domiciliar, enfim. O que eles querem é que sejam anuladas as penas mesmo, né? As condenações, porque se a pessoa pode ir para um regime domiciliar e o Alexandre de Moraes pode determinar que volte. Então, a discussão é mais ou menos essa, né, Marajá? Exatamente. Essa anistia, ela não é o melhor caminho. É um caminho tentado, mas por que a anistia ela não é boa, Mariana? Porque a anistia ampla, geral e restrita vai proteger inclusive o Supremo, inclusive Alexandre de Moraes. É como se a gente tirasse da condenação Bolsonaro os patriotas e todos aqueles que causaram danos, sejam agentes públicos vinculados ao STF, a própria Justiça, né, e outros, o próprio Ministério Público, o caso do Procurador-Geral da República, vão sair ilesos. Isso não seria uma justiça. Por quê? Porque a qualquer momento isso poderia ser repetido. E como é que a gente poderia fazer um pós 8, 9 de janeiro com esse mesmo grupo que vai ficar ali? A qualquer momento isso pode retroagir. E imagina para o futuro presidente, seja ele de direita ou esquerda, qual é a liberdade que esse parlamentar terá, esse político terá, e o próprio parlamento terá, um parlamento que hoje é perseguido ferrenhamente, com essa estrutura que está aí. Nós sempre respeitamos as instituições, é importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal é um órgão super importante. A crítica que nós fazemos aqui é a conduta de alguns dos magistrados que ocupam essa função, né, o que nos é assegurado pela Constituição, quando se fala da liberdade de expressão. E nós precisamos lembrar que o Senado da República hoje, nós temos uma maioria de votos. E aí nós chegamos à seguinte conclusão, que o caminho que se aponta não é nem anistia, embora seja um caminho que possa vir a ser feito. Mas seria a destituição do presidente do Senado. Existe um regimento interno, porque hoje Davi Alcolumbre, ele prevarica, ele não respeita a maioria do Senado, ele hoje age, vou dizer aqui um termo bem específico, como se fosse um gangster. Ele não respeita a lei, ele quer o poder pelo poder. Infelizmente é triste. Outro dia um colega comentava, será que pode existir um senador pior que Renan Calheiros? Nós temos hoje um senador que é pior que Renan Calheiros, que é Davi Alcolumbre. Porque Renan Calheiros ainda colocou o Supremo no seu lugar. Mas Davi Alcolumbre não. Ele é um serviçal do STF, quer costurar um acordo horrível, aonde garanta a elegibilidade de Bolsonaro. Por quê? Porque garantindo a elegibilidade de Bolsonaro, os corruptos que tanto foram prejudicados durante a sua presidência, terão liberdade para continuar roubando INSS, desviando recursos,
cometendo atos contra o patrimônio, contra a economia, e tudo isso fica ileso. E aí isso vai tirando não só o dinheiro, mas a liberdade e a própria esperança dos brasileiros. Jamais vamos aceitar que isso aconteça. Primeiro, porque nós temos um Deus que está sobre todas as coisas. Então, primeiro, não se vence só em ação, mas também em oração. E nós temos hoje um povo firme que tem orado contra a perseguição de líderes religiosos, para concluir, como Silas Malafaia, como outros grandes líderes, inclusive com manifestação de líderes que tradicionalmente não falam, como é o caso, por exemplo, do pastor Cláudio Duarte, do reverendo Augusto Nicodemos, de outras autoridades da própria Igreja Católica, que vê hoje um Supremo que não se levanta só contra um sistema político, mas inclusive contra religiosos. Então, contra tudo isso, nós temos, enquanto cidadãos, nos opor de forma ferrenha e defender a nossa democracia até o fim. Esse 7 de setembro será um dia muito especial para os brasileiros vestirem verde e amarelo, pegarem a sua Constituição e sua bandeira, irem para as ruas e defender a democracia, não daqueles que acham que podem ser os donos dela, mas por aqueles que, por Constituição, são os verdadeiros detentores dela, que é o povo. Professor Márcio Manuel. Bom, primeira coisa, eu quero corrigir uma informação, até para não desinformar o telespectador. Não é que o julgamento do Lula lá atrás e do Bolsonaro, diferente, está tendo 2 pesos, 2 medidas, pau que dá estica na frente. Não é isso. Ao longo desse período, houve mudança nas regras do foro privilegiado. Antes de 18 era uma coisa, na época do Lula. A partir de 18 com o Bolsonaro é uma outra coisa. Então não é, nossa, mas o Bolsonaro foi direto para o Supremo? E por que na época do Lula na Lava Jato teve primeira e segunda instância? As regras do foro privilegiado mudaram. Por isso que aconteceu isso. Outro detalhe. Davi Alcolumbre, ele não prevarica. E por que não prevarica? Porque está na lei do Senado. Quem tem que colocar em votação esta ou aquela pauta é de única e exclusiva responsabilidade do presidente do Senado. Não é a maioria. Não interessa se 80, já que 81 é ele, 80 quer que coloca a votação da anistia, mas ele não. Então muda a regra. A partir de agora, então, vamos colocar que a maioria dos senadores é que decidem o que vai para a pauta e o que não vai, porque por enquanto não é. O mesmo que acontece na Câmara. Hugo Mota, ele só coloca para votar o que ele quer, está na lei, está na regra, está na legislação da casa. Então não se trata de ele estar indo contra o Brasil, indo contra a maioria. Não, não se trata de maioria. É de exclusividade do presidente da Câmara e do Senado o que vai se colocar lá. Se quer votar a maioria, então muda a regra. Outro detalhe, anistia. Vamos deixar claro que a anistia para esse povo que estava lá, as tiazinhas do Zap, que acreditou nas bobagens, que acreditou nas mentiras, tem que ser uma. Agora, para o presidente Bolsonaro, para ministros, para generais, para o pessoal que é gestor público, essa tem que ser, a dosimetria da pena tem que ser alta. Para essas pessoas eu concordo plenamente. E vale lembrar que tem muita gente presa lá porque elas querem. Foi oferecida a elas 3 situações para saírem de lá. Assumir o crime que tiveram ao não aceitar o resultado das urnas e protestar no 8 de janeiro. Segundo, pagar uma multa de 5 mil, quem não podia pagar 2.500, quem não podia o Estado pagava. E o terceiro, fazer um curso de Estado Democrático de Direito. Fez isso? Vai para casa. Muitos não quiseram. Muitos quiseram. Não, para com isso. Muitos quiseram. Quer dizer então que o pessoal podia ir para casa. Você não interrompeu o Marajá. Não, pelo amor de Deus. Está me interrompendo. Tá, vai. Fazer agora, senhor presidente. Bora, questão de ordem. Questão de ordem, exatamente. No meu momento de fala. É importante que identifiquem isso. Evidentemente,
deixar claro que tem diferença em golpe e revolução. Golpe é de quem está no poder. Golpe é do quem está no poder que dá o golpe. É o gestor público. Agora, revolução é quando parte da sociedade. Então, são coisas diferentes. Então, o Bolsonaro não tentou dar o golpe porque ele não estava no poder? Chama-se autogolpe. Ele não estava no poder. Bolsonaro estava. Era 8 de janeiro de 2023. Não estou falando do 8 de janeiro. Do que você está falando? O golpe, é isso que vocês não entendem. O golpe, ele é alinhavado paulatinamente. Quando o Bolsonaro reúne com 33 embaixadores e critica, não. Acusa sem, porque criticar pode. Não pode você acusar sem prova. Aí todo mundo, como vocês gostam de falar, as senhorinhas têm na ponta da língua, foram fraudadas, as urnas foram fraudadas. Ele construiu isso ao longo do governo dele. Essa é a questão da regra do foro privilegiado que mudou, que agora é no Supremo. Porque antigamente o cara estava no poder, e como é que não é exonerado? Quando pode sair antes do poder, antes do impeachment, o Collor podia ter pedido para sair da presidência antes de ser impeachmentado. Como é que chama? Exoneração? Não é exoneração, não. Quando ele pede para sair. Aí faziam isso e não eram punidos. Então eu sou a favor, sim, de rever o... Renúncia. Renúncia. Aí muitos renunciavam, Mariana, para não ser incluído nessa lei.